Então, vamos falar agora, Vini, de tabela verdade. A gente tem aqui o resumo do nosso vídeo, né? Então, a gente tem valores true ou false, a gente teve a negação, a gente teve o AND, a gente teve o OR. É bastante coisa para um vídeo só, mas espero que tenha dado para seguir. Tem alguma dúvida aqui sobre esses operadores aqui? Eu tenho sobre o OR, o ou, né, em português, porque a construção, né, na verdade é uma dúvida na construção lógica mesmo, né? Tem o elemento um e o elemento 2, né? Então, um ou o outro, ele precisa ser, você preencheu algum desses requisitos, então sua operação é verdadeira. Ok. A minha dúvida é por que que você preenchendo os dois também é verdadeiro? Quer dizer, ele acaba sendo um e dois também é verdadeiro nessa mesma sequência. Isso sempre me confundiu um pouco, na verdade, né? Porque, para mim, quando você diz um ou outro, você ter os dois, ele seria uma percepção falsa, né? Então, mas é que aí é uma questão de semântica mesmo, né? Mas se uma coisa for verdadeira ou a outra for verdadeira, já é suficiente para ser verdadeiro, você pode assumir que só a primeira já deu verdadeiro. Tipo, você nem precisava olhar a segunda. Inclusive, algumas Sim. linguagens fazem isso. E o JavaScript é uma delas. Então, isso chama Short Circuit Operator. O que é Short Circuit? É operador de curto-circuito. Então, assim que ele consegue definir que uma coisa é verdadeira ou falsa, ele já para. Então, se Ah, você tiver um entendi. falso Uhum. gigantesco, uma coisa que vai dar falso, gigantesco, cheio de end, se o primeiro der falso, a maioria das linguagens nem vão olhar o resto. Tem uma forma de você forçar que ela olhe todas, mas a maioria das linguagens, o padrão, ela vai ver, opa, é verdadeiro, se for o ou, né? O primeiro que der verdadeiro no ou, ele já para, e o primeiro que der falso no end, ele já para. Então, mas não é esse o motivo. O motivo é que realmente uma coisa ou e a outra ou, qualquer uma das duas é, inclusive as duas. Eu sei que o ou pode dar a entender que não, teria que ser uma ou outra, mas aí, acho que uma parte que você não sabe é que existe o operador do OR exclusivo, que é chamado de SHOR. Aí é exatamente o que você Uhum. quer. Então tem um outro operador, que é chamado de SHOR, que é o OR exclusivo. Eu só posso ter um É. verdadeiro. Essa era outra pergunta, né? Se tinha algum operador para fazer essa situação. Até no vídeo você pegou alguns exemplos do chat GPT, eu achei, você comentou mesmo que os exemplos não eram bons, e eu achei também que não eram bons justamente porque poxa, mas dando a impressão aqui que poderia, que se você preenchesse os dois, ele não daria certo, né? Mais ou menos por aí. Mas o Sure eu acho que seria interessante, né? Podemos até dar um Google aqui para ver qual vai ser a primeira explicação. Ó. Aí ele vai ter a tabela verdade aqui. Ó. Então, igual a Ah, explicação sim. que essa não tem, tá vendo? Ó, Aham, 000, 0 aqui é o falso e 1 é verdadeiro, né? Então, falso, perfeito. falso, 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 verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, 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 falso. Só que a maioria das linguagens não tem um operador tão simples, porque quando a gente fala de JavaScript, por exemplo, a gente fazer condição aqui, é só a gente fazer x, assim, o end, dois es comerciais, e assim, duas barrinhas, dois pipes, é o or. Shore, para falar bem a verdade, eu nem lembro de cabeça qual que é o operador shore em JavaScript, porque a gente quase não usa. Mas não tem. Uhum. Eu sei que não é tão simples. Vamos ver aqui. Shore, JavaScript. Eu não lembro mesmo como que ele é. Eu chutaria que era isso, mas ia ser um puta chute. Então, esse aqui é um operador short, tá vendo? Só que aqui ele é um short um pouco mais complicado, porque na verdade primeiro ele converte para binário e depois ele faz o short, mas enfim. Mas tem nas linguagens, mas não é tão comum assim. Não é muitos casos que você quer saber que uma coisa só é verdadeira, sabe? Pode ser, mas não é tão comum assim. Entendi. É mais para uma compreensão lógica mesmo, né, da comparação. Não, Sim. entendi. Uhum. E até aqui, se vocês forem olhar, acho que eu já falei disso em algum vídeo, se eu não estou doido. Mas esse developer.mozilla aqui, além do Mozilla ser um browser, Mozilla é a organização por trás do Firefox, né? E eles têm vários documentos muito legais. Então, se vocês olharem aqui, ó, eles têm todas as referências de JavaScript, inclusive do que a gente acabou de falar ali no outro vídeo, ó. Adição com assignment, que é uma coisa que a gente vai ver depois. Mas tá vendo? Ele tem várias explicações aqui, e é bem legal, inclusive ele tem um playground aqui, ó. Eu consigo brincar aqui, eu consigo alterar para ver o que vai dar de resultado, tá vendo? Então é bem legal. Então esse site quando você põe aí na busca, muitas vezes você acaba caindo nele. Então não precisa nem decorar ele. Mas se você vê esse site, por isso que é bom você saber,
saiba que é confiável. É tipo meio que a documentação da internet para coisas bem básicas de JavaScript e de web. É muito interessante você olhar aqui, porque você pode cair num blog que a pessoa escreveu errado, que a pessoa falou alguma besteira. Aqui a chance disso acontecer vai ser bem pequena. Então vale a pena sempre olhar aqui nesses developers deles aqui. Tá, e tirando o chora aí que você deduziu que poderia ter, teve mais algum ponto que confundiu? A negação foi tranquilo? A negação, não, é assim, a negação ela é difícil você se acostumar com ela, mas quando você coloca na tabela verdade, aí fica bem razoável, né? Que a negação de um E, na verdade, ela vai virar um OU, né? Assim por diante. E se eu fizer isso aqui, ó, vamos pegar aqui um valor que eu vou colocar true. E aí, se eu pegar isso aqui, o que vai dar isso aqui? A negação do true. A negação do true é false. Beleza, então vamos rodar. E se eu agora pegar e fizer isso aqui, o que vai dar? Aí vai dar um verdadeiro, que é a negação da negação. Exatamente. E agora, se eu fizer isso aqui? Falso de novo. É só para mostrar que ele não é um operador que você só pode usar uma vez. Porque tem operador que se você usar várias vezes assim, vai dar erro. Por exemplo, se eu ficar usando, sei lá, mais, ou tipo, tem umas coisas que eu não posso sair usando. Mas esse daqui, especificamente, você pode fazer. Aí vem uma pergunta não simples, mas acho que dá para você conseguir deduzir. Faz sentido eu usar mais que dois? Não. Por quê? É porque você tá rodando, né? Você tá, é melhor você tirar do que colocar mais, né? Tipo, por que você vai usar mais? É porque só tem duas opções, né? Então, tipo, depois do Sim, dois não faz mais sentido, mas dois faz. E aí talvez é um caso curioso que talvez ainda não é tão claro. Por que dois faz? Dois faz para quando a gente quer converter algo que não é booleano em booleano. Então eu falo, se essa coisa existe, eu nego ela duas vezes, ela fica true. Se essa coisa não existe, eu nego uma vez. Então, depois a gente vai ver isso, mas só para vocês saberem que dois faz sentido em alguns casos. É como se certo. fosse um converte para true, converte para booleano, é uma forçação de barra. Um faz todo sentido, porque é a negação. Agora, três não, porque três, em 100% dos casos, vai ser exatamente a mesma coisa que um. E quatro vai ser sempre a mesma coisa que dois, porque a gente só está alternando entre true e false, true e false, true e false. Mas a sintaxe é válida, que isso é uma coisa importante de entender. Uma coisa não é boa, é diferente dela ser errada. Isso aqui, tipo, beleza. É um código péssimo, né? Como que a pessoa vai contar para saber quantos tem aqui para ver se vai dar true ou false? Mas funciona. É um código que eu vou dar aqui, não faço ideia do que vai dar, ó, deu true. Então, beleza, ele funciona, mas não é porque funciona que é para usar. Mas até Também dois faz sentido. você pode usar se você quiser um código que as pessoas tenham mais dificuldade de entender, né? Sim. Se for uma pegadinha, se for uma prova de concurso, talvez faz sentido os caras colocarem um monte para te ferrar e você errar a resposta. Ô, Vini, então, depois que a gente falou das condições básicas, a gente também falou da lei de De Morgan. Então, a gente tem o Dzinho ali, que é do nome dele, por isso fica De Morgan. Então, o que você achou dessa parte de como você inverte um end para usar o OR, mas manter o mesmo valor lógico, usando uma negação, né? O que você achou? E, tipo, já antecipo que é uma coisa que a gente usa, então é legal entender bem isso, porque muitas vezes é uma forma mais prática de escrever o código. Sim, inicialmente é um pouquinho difícil de você visualizar, né? Porque é muito estranho essa sensação de que uma negação, desculpa, que uma operação E, ela, numa negação, ela vira uma operação OU, né? Mas você colocando na tabela verdade, eu acho que fica bem tranquilo de visualizar. Aí sim, e do ponto de vista lógico, né, se você coloca, principalmente isso se você traz para alguma semântica real, né? Pega um exemplo. Eu fiz isso também durante a aula, parei um pouquinho e procurei exemplos que você visualizando com texto, dá para entender como que faz todo sentido na negação a gente mudar o operador lógico. E o direito usa bastante essas coisas também, né? Porque na Sim, hora que você está argumentando, né, você tenta criar uma condição que todo mundo entenda que aquilo ia acontecer de fato ou não ia acontecer de fato. Para quem não sabe, o Vini sim. tem formação em direito, por isso que eu estou dando esse exemplo. É isso que eu ia falar, esse contexto, né? Eu sou advogado há 10 anos. Então faz bastante diferença. E tem até um nome para um end, tem um nome que talvez até seja um nome que no direito pode ser que use, não sei se use, que é conjunção e disjunção. Não sei se já ouviu falar isso.
Mas um e é uma conjunção e um or é uma disjunção. Inclusive, aí você tem conjunções de disjunções e disjunções de conjunções, ou seja, eu conecto vários e's com ors ou eu conecto vários ors com e's. Então, tem esses conceitos também que batem um pouco aqui na lei de De Morgan também. Mas não é todo programador que vai conhecer esses termos, mas são termos comuns aqui que a gente poderia discutir também. Sim, aí eu também eu penso o seguinte, ali a gente está comparando, está fazendo, utilizando duas, o A e o B, né, duas afirmativas, assim, né, e esse mesmo padrão, né, de construção, quando você tiver mais afirmativas, ela vai se manter também. Sim, a questão é que a gente usou ali só duas para ficar a tabela verdade com 4 linhas, né? Porque cada um que se adiciona, ele vai aumentando, né? E aí vai ficando muitas combinações para a gente ficar escrevendo. Mas ela se mantém para qualquer uma. E, de novo, é parecido com os operadores de matemática. Ele não precisa aprender a avaliar uma expressão inteira. Você vai resolvendo ela de 2 a 2, você vai resolvendo em pares, que é isso que o computador faz, né? Ele não resolve uma expressão inteira de uma vez. Ele resolve o primeiro par, aí pega o valor da resolução do primeiro par, resolve o próximo e resolve o próximo. Então, no final, ele sempre vai resolvendo em par. Ele não vai analisar 10 condições ao mesmo tempo, ele vai analisar cada parzinho e aí o primeiro par vira o resultado para o próximo e assim sucessivamente. Não sei se ficou claro, dá para a gente fazer o código, se quiser. Se fizer o código, seria legal. Então vamos lá, vamos pegar. Estou usando esse nome de variáveis tosca aqui para a gente ir mais rápido, tá? Porque se eu for escrever nome longo e tal. Mas vamos pegar aqui, vou pôr falso aqui, true, e aí a gente pode fazer uma condição aqui. Então a gente pode pôr se V1 e V2 ou V3. Aqui também vale aquela regra de colocar parênteses para deixar mais claro, tá? Se a gente não pôr parênteses, nesse caso ele vai resolver da esquerda para a direita. Mas é bom a gente também deixar clara a nossa precedência, o que a gente quer. Então vamos falar aqui que a gente está querendo primeiro resolver aqui e depois ali. Mas se a gente quiser deixar sem, também não tem problema. Mas o que eu falei basicamente foi, como o computador vai ver isso? A gente pode até tentar fazer uma outra representação. O computador vai fazer basicamente desse jeito. Ele vai resolver primeiro esse. Então, V1 e V2 vai ter um valor booleano aqui, certo? E aí você vai guardar ele aqui. E depois ele vai fazer isso aqui. Então, o computador nunca vai avaliar 3 coisas ao mesmo tempo, assim. Então, porque não tem como como que vai avaliar isso aqui ao mesmo tempo? Não tem como. Você precisa saber o que está acontecendo primeiro. Você tem que ter uma ordem, né? Não tem como avaliar um OR e um AND ao mesmo tempo. Porque se aqui der true, esse daqui, essa duplinha já vai dar true, certo? Agora, se aqui já tem um falso, essa duplinha também já dá falso. Mas a ordem que eu avalio, ela faz diferença. Então, eu tenho que avaliar uma de cada vez, sabendo a precedência. Se não tiver parênteses, vai ser da esquerda para a direita. Se tiver parênteses, vai ser o que o parênteses estipulou, né? Primeiro resolve os parênteses e depois resolve o que está fora. Não sei se deu para sacar. Deu. Então, o jeito mais fácil de pensar é, tipo, pensa em extração. Pensa que vai ser feito em partes mesmo. Então, primeiro ele vai resolver um pedacinho, depois ele vai resolver outro pedacinho. E não importa, podia ter 10. Ele vai sempre quebrar em pedacinhos e vai analisar cada parte da expressão. Joia. Porque quando você vê uma condição, isso vai acontecer no código, né? Você vai ver uma condição muito grande, e aí se você tentar avaliar ela inteira, você não vai conseguir. Então, e lembra da regra, né? Se for end, qualquer falso já dá falso. Então você tem que ter isso na cabeça quando você está lendo um código, porque senão você não vai entender o código. Você tem que pensar, você vê vários ends, você tem que saber, beleza, o primeiro que der falso aqui, isso aqui já deu falso. E se for or, você tem que buscar o true, porque o primeiro que der true, aquilo ali vai ser true. Então, quando você tem essas condições bem claras na cabeça, essas tabelas verdade, você consegue já bater o olho e já perceber o que está acontecendo. Ou, por exemplo, se você vê num código isso aqui, ó, não A ou não B, na sua cabeça, talvez, dependendo do que tiver escrito ali em português, ou no texto de inglês do código, você já consegue ler mais fácil se for na outra forma, que é o não, A e B. Porque na prática é a mesma coisa, né? Quando você sabe que é a mesma coisa, você consegue fazer essas conversões na sua cabeça muito rápido. Lógico, com o tempo, né? No começo você não vai conseguir. Mas com o tempo você começa a converter rapidamente e vê, ah, beleza, é a mesma coisa que isso. Então, seu cérebro vai fazendo esses padrões. Tá. Aí a última dúvida, ali
nas leis de Morgan, né, na utilização, você chegou a comentar que é uma utilização comum, né, de você, na prática da programação. Você consegue dar um exemplo de como que aquilo aconteceria no código? Acho que a gente até chegou a fazer um aqui, que era um exemplo real, eu posso tentar explicar ele. Cadê? Que era um que tinha lá no Lemeno, né? Então, aqui o que seria isso, né? Então, a gente tem a gente está fazendo um trim para ver se o texto está vazio. O trim é tirar espaços do texto. A gente está vendo se o texto está vazio e se tem alguma URL, né? Então, vamos voltar aqui, vamos fazer isso. Então, o que eu estou vendo ali? Eu estou vendo se eu tenho texto, vamos pôr um comentário aqui. Comentário não é um código, tá? É só um texto aqui. Tem o texto vou fazer em português. Era não tem URL, deixa eu fazer igual que tá aqui. Era ou aqui, né? Ou não tenho, não tenho, né? É negado, né? Então, pensa que isso aqui é o texto do Twitter. Então, pode ter um tweet que vai estar lá, tipo, olá, Vini, bem-vindo ao Code for the Win. E aí pode ter um link aqui. Esse negócio tá enchendo o saco, não completando. Então, link para entrar no Code for the Win. Então, é exatamente isso que aquele código está fazendo, né? Ele está pegando, ele está pegando e vendo se tem algum texto ou link aqui. Beleza? Então, isso é um código ali específico do Code for the Win. Não precisa se preocupar com o significado disso, mas é basicamente isso daqui. E aí, dependendo se tem link, se não tem link, a gente faz algumas coisas ali. Então, por isso que a gente precisava fazer essa condição para saber. Eu nem lembro o que é, mas talvez o link a gente coloca ele colorido, alguma coisa assim. Então, era isso que a gente estava vendo. Só que quando não tem link, ou, por exemplo, quando não tem imagem, quando tem imagem, a gente coloca o preview da imagem embaixo, fica um quadradinho ali, para quem já usou o Lemeno, já com a imagem. Só que isso não é mágica, né? A gente tem que tirar essa imagem do texto, a gente tem que colocar uma tag de imagem e tudo mais. Então, por isso que a gente estava fazendo essas condições. Então, se tem um texto e não tem URL, provavelmente eu conseguia apresentar de uma forma específica. Aí vamos tentar quebrar isso em código, né? O que seria o tem o texto? Então, a gente tinha uma variável de texto ali, vou chamar de text aqui mesmo, vou usar let aqui que é melhor. Então, tô ruim de digitação, hein? E só uma coisa engraçada de digitação, tem vezes que eu sento torto na mesa, e aí minha mão fica fora da posição, aí direto acontece isso e eu acabo digitando tudo errado. Então, eu tenho um texto aqui, então eu vou colocar aqui, pode ser esse aqui de baixo mesmo. Vou copiar ele para cá, ficar tudo junto. Então, eu tenho esse texto, isso aqui é uma string, e aí eu tenho também a lista de URLs. O URL é outro nome para link, tá? Então, vou colocar qualquer coisa aqui. Olha, já completou para mim aqui umas URL tudo errado, mas tá bom. Então, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu deletar isso aqui também. Tirar esses exemplos de cima. Então, beleza. O que a gente pode fazer aqui? Então, a gente pode ver se a gente tem um texto. Então, a primeira coisa, eu vou escrever aqui, ó, tem texto. Beleza? Então, como que eu vejo se eu tenho um texto em JavaScript normalmente? Eu vejo se ele não está vazio. Isso daqui me retorna um número, tá? Então, se for maior que zero, isso aqui é o tamanho. Tamanho é o quê? Quantos caracteres? Beleza? Então, isso aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4. Dá para contar aqui, mas vai dar um monte, né? Então, se for maior que zero, ele tem um texto. Tá escrito ali algo. Não tá... Se for assim, ó, ele tá vazio. Beleza? Então, é isso que eu tô vendo. Isso aqui é um texto vazio, porque aqui vai dar zero. Esse aqui é um texto não vazio, porque não vai dar zero. E aí, eu tenho outra constante aqui, que eu posso ver que tem URL. Tá, se tem URL, mesma coisa. Não é a mesma coisa que texto, tá? Mas o que esse length aqui tá vendo? Ele tá vendo o tamanho desse array. Então, é porque tem um elemento, tem outro elemento, tem outro elemento. Só que vai dar 3. De novo, se estiver vazio assim, vai dar 0. Porque não tem nada. Beleza? Então, são duas coisas diferentes, mas parecidas. E aí, eu posso fazer as conjunções de disjunções ou disjunções de conjunções, né? Então, eu posso fazer se tem texto e tem URL, vamos supor que essa seria a regra, então eu vou apresentar, por exemplo, eu poderia fazer um texto, vamos fazer aqui. Eu poderia fazer algum texto assim, resumo na URL, por exemplo. E aí eu poderia pegar a primeira URL aqui, depois a gente vai ver array e tudo mais. URL list. Então eu fiz aqui, se tem texto e tem URL, eu vou mostrar isso. Então eu vou rodar aqui para ver se está tudo certinho. Ó,
resumo na URL. Aí, acho que tem umas coisas para baixo. Aí, o que eu poderia fazer? Vamos fazer outra condição. Então, vamos pôr, se não tem texto e tem URL, eu posso fazer uma outra coisa. Eu posso, em vez de escrever resumo, eu vou escrever conteúdo na URL, porque eu não tenho texto nenhum. Né? Então, seria um outro exemplo. Então, vou rodar aqui. Veja que não caiu nesse caso, porque eu tenho o texto lá em cima. E aí eu vou criando uma série de combinações. Aí o que eu quis dizer ali? Pode ser que tenha algum caso, que vai ser o próximo aqui, que vai ser, por exemplo, não tem texto, não tem URL. Ou seja, ferrou, né? É um texto vazio, né? Então tá vazio. E aí, talvez, dependendo do caso, é melhor eu tentar inverter a forma de escrever isso. Então, qual que é uma outra forma de eu ver se está vazio? Tem alguma Não outra peguei. forma de inverter? Como que eu poderia inverter? Ou vamos fazer um exemplo, talvez, que é mais fácil de inverter. Ó. Se a gente não tem o texto, se a gente tem texto e tem URL, ó, isso aqui. Se a gente tem texto e tem URL, é o caso lá de cima, né? E a gente poderia também inverter. Como que a gente poderia inverter? A gente poderia colocar se não tem texto ou não tem URL. Uhum. Então, assim, é a mesma forma de escrever. Nesses exemplos, talvez, como eles são muito simples, e se eu complicar aqui pode ficar muito complicado, não é tão difícil de ver a lei de De Morgan, mas agora pensa, se a gente tiver isso aqui, sei lá, 6 condições assim, vai ter casos que vai ser difícil de você entender sem fazer a aplicação disso aqui dentro, sem jogar a negação para dentro de cada termo. Só que não tem uma regra, deixa eu voltar aqui no... Cadê aquela tabela? Pode ter caso que vai ser mais simples de ler assim, você faz toda a condição e depois você nega, que é esse caso aqui onde está meu mouse, esse caso aqui. Mas pode ter caso, eu estou falando de português mesmo, entendimento da semântica, que vai ser mais fácil se tiver tudo separadinho assim. Uhum. Então, isso só com exemplos reais. Nesse caso aqui, para mim, esse código aqui tá simples de qualquer jeito, porque tá fácil de entender, né? A gente consegue entender isso aqui rapidamente. Mas se fosse uma condição, por exemplo, com essas coisas todas misturadas ali, talvez já ficaria um pouco mais complexo. Se tivesse assim, ó. É que eu fui separando as URLs, aí talvez os pedacinhos aí ficou mais fácil. Da forma mais fácil de ler. Eu acho que essa é a base da lei de De Morgan. Só que se você não souber que a lei de De Morgan existe, você não vai saber que dá para você converter o código e manter o mesmo resultado. Você vai achar que você vai mudar, e aí, obviamente, você não vai converter, né? Porque tem um jeito certo só de fazer aquela condição, né? Então, acho que essa é a ideia de equivalências, né? Essa condição, ela é equivalente àquela outra condição. Mas a gente vai ter bastante exemplo para ver essas coisas, tá? Então, não precisa se preocupar com os códigos reais. Sim, não, mas aí no teu exemplo do código deu para visualizar legal. São duas formas de escrever a mesma coisa, é isso que é importante. Tipo, você está vendo que tem duas formas de escrever? Beleza. Depois você vai pegar a prática de ver quando é a mais fácil de escrever. Em exemplo simples, tanto faz, né? Igual aqui, né? Aqui é muito fácil de ver também, né? O não dentro, porque é tão curtinho que é fácil de entender. Sim. Show!